Buenas pessoal, beleza? André Gbura aqui falando e vamos dar continuidade aí à nossa sequência de vídeos, treinamento da certificação NSE4 da Fortinet. O tema de hoje a gente vai falar sobre routing, então principalmente entender o fluxo de roteamento dentro das caixas do FortiGate e falar um pouco também sobre o ECMP, que é o Equal Cost Multipath. Então eu vou suprimir, tá? Não vou fazer a leitura aqui de todos os slides do documento, né, oficial aqui da Fortinet, tá? Até para a gente conseguir suprimir um pouco essa aula aqui dentro do tempo que nós temos. Então, vamos lá, né, para as partes que eu acho que elas são as mais importantes, assim, que podem surgir dúvidas, tá? As partes superiores, né, vocês podem ler e o que é roteamento, o que faz, quais são os protocolos, né, que são suportados pelo FortiGate, o que que é, né, como a Fortinet entende que é roteamento dentro das suas caixas. Então, esses temas mais, né, de leitura mais simples eu vou deixar, né, para vocês fazerem, tá? Então, o route lookup, tá? Isso aqui é bem importante. A gente vai ter um fluxo aqui embaixo, né, mostrando o route lookup. Então, o route lookup ele serve, né, para definir aí a saída do teu roteamento, tá? Por qual rota ele vai utilizar, qual interface de entrada que está chegando no pacote, qual interface de saída que ele vai fazer isso e o seu retorno. Então, aqui ele diz for any session, todas as sessões, tá? O FortiGate performs the route lookup twice, né? Então ele faz duas route lookups for any session, tá? Não é for any packets, tá? Então todo início de sessão. Ele não vai fazer o route lookup para todo o encaminhamento dos pacotes, mas sim para todas as sessões, tá? E se ele tiver que fazer isso para todos os pacotes, né, a performance, obviamente, do Fire vai degradar. Então, se eu já tenho uma sessão pré-estabelecida para aquele destino, eu não preciso fazer uma nova. Eu uso uma que já está em cache. E é o que ele faz. Então, na primeira, né, the first packet sent by the originator. Então, o primeiro pacote encaminhado, né, da sua origem. Então, ele vai definir aqui qual é a entrada de saída dele. E, obviamente, nesse primeiro pacote, né, nessa primeira sessão, ele vai definir também qual que é a sua interface de saída. Então, ele define a interface de entrada, a sua sessão, FortiGate, sua interface de saída, né, e o destino aqui, vamos colocar um destino web, tá? E ele faz isso também, né, para o primeiro reply packet, tá? Aqui eu tenho retorno. Então, né, vamos dizer que no primeiro momento ele fez a metade da sessão, né? E aqui ele definiu qual que é a rota, de retorno para minha origem, tá? Então ele vai fazer isso sempre, né, para todas as sessões e os demais pacotes originados da mesma sessão utilizam aí um cache, né, da mesma sessão. Então isso aqui cabe muito bem quando a gente fala de firewall do tipo stateful. É disso que a gente está falando, né? Então ele, né, é originado a sessão. Então isso aqui entra um pouco de firewall policy. Então, se eu tenho um firewall do tipo stateful, tá? Eu tenho meu FortiGate central, interface, eu tenho um servidor, né, o meu destino, e aqui eu tenho um endpoint, por exemplo, tá? Então, obviamente, meu route lookup foi feito, ele definiu por qual interface o meu pacote está entrando, por qual ele está definindo, né? Ele já criou o ID da sessão, ele já fez um mapeamento de portas lá do overload ou do port address translation, né? Já identificou essas portas altas para identificar essa conectividade, e já estabeleceu a minha sessão, né? Eu tenho que ter uma firewall policy. Então, eu tenho uma firewall policy no sentido dos meus endpoints para a internet, nesse caso aqui no servidor web. Como a sessão já está estabelecida, o retorno dessa minha conectividade aqui no route lookup, ele acontece dentro da minha mesma firewall policy, tá? Eu não preciso criar uma firewall policy reversa para permitir, né, que essa conectividade entre no meu firewall e vá até onde originou essa sessão, porque ele é do tipo stateful. Então, isso aqui cabe muito bem nessa explicação também. E como eu disse aqui, né,
a informação de roteamento é escrita na tabela de seção, tá? Aqui também foi o que eu falei anteriormente, tá? De maneira resumida. Qualquer outros pacotes, né, oriundos daquela seção usam o mesmo caminho, porque a seção já está estabelecida. Então eu não preciso ficar fazendo um route lookup para todos os pacotes, mas o route lookup é feito para N session, qualquer seção. Se por acaso aquela seção ela foi fechada, né, não tem route lookup, ele vai fazer o mesmo processo, tá? Então, ou as sessões foi dar um flush aqui nas sessões, por exemplo, tá? Ele vai fazer um novo route lookup, né, seguindo esses mesmos parâmetros aqui. Conceito aqui de RIB e FIB de forma bem simples, tá? Então, Router Information Based e Forwarding Information Based. Então, FortiGate mantém as duas tabelas de roteamento, tá? Mantendo as suas respectivas informações. Então, a RIB geralmente é o que a gente vê na nossa CLI, ou até mesmo na GUI ali do nosso FortiGate. Então, ela é nossa Standard Routing Table, né? Contendo as rotas ativas ou as melhores rotas conectadas. Então, estáticas ou Dynamic Routes, tá? E a FIB, ela é da perspectiva, né, do kernel, tá? Então, vamos dizer assim que aqui a RIB ela é visualmente mais atrativa para nós, tá? E a FIB ela é da perspectiva do kernel. Então, ela só contém aqui as entradas bem específicas, inclusive utilizadas no route lookup, tá? Então, né, para o encaminhamento de pacotes, tá? É da perspectiva do firewall, é a FIB quem faz toda esse encaminhamento, tá? Esse forward. E a RIB é para a gente validar o que está ativo ou as melhores rotas. Nós temos o processo, né, do route lookup. Então, isso aqui é bem importante porque ele distingue qual é a precedência de cada tipo de rota. Então, nós temos rotas regulares, rotas por Internet Service Database, SD-WAN. Aqui é o cache, né, das sessões, como a gente viu no route lookup, e o encaminhamento em si. Vocês percebem que aqui a gente não tem a RIB, né? Esse é o processo de encaminhamento real, né, que o kernel vai fazer o forging desses pacotes. Então a gente tem isso aqui, a Regular Policy Routes, né, a gente chama elas de PBRs, né, Policy Based Route. Então, o próprio nome já diz, né? São rotas baseadas em políticas. Então, nós temos uma aba específica de PBR ali dentro do FortiGate. Então, eu tenho uma PBR, tá? Do tipo forwarding traffic, né? Da ação, então o pacote vai ser encaminhado. Ele para de ler qualquer outra regular policy e qualquer outro método de encaminhamento aqui, tá? Então, ele encaminhou através da minha PBR. Só que é como se fosse uma exceção, tá? Porque percebam que ele não chega lá na FIB. Claro, eu tenho rota instalada, mas ele não lê a FIB. É como se fosse uma exceção. Fala, ó, você é a exceção. Você vai sair por aqui e apenas por aqui, certo? Claro que se aquela rota não estiver ativa, não vai sair, né? Mas é mais ou menos isso, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, se nós tivermos aqui, né, na PBR, configurado stop policy routing, né, na sua ação, então ele para de ler ISDBs, SD-WAN, né, e ele cai aqui na parte de route cache e propriamente dito na parte da FIB e faz o roteamento convencional. Então a FIB aqui, né, conectado, estático e dinâmico, né? Então ele vai parar de ler as PBRs, as outras demais PBRs configuráveis, vai parar de ler, né, não vai fazer o encaminhamento do pacote daquela rota ali configurado no PBR, e ela vai lá para a tabela convencional, tá? Isso aqui você fala, poxa, mas então para que ter um PBR configurado do tipo stop policy se ele já vai ler esse cara aqui? São cenários bem específicos, né? Então a gente pode até avaliar isso dentro da parte prática ali depois, tá? Mas esse é o fluxo, tá? Então aqui não tenho PBR configurado. Qual que é o próximo, né? O próximo mecanismo de leitura de roteamento? ISDBs. Se eu tiver ISDBs configurados, pacote encaminhado. Se não tiver,
passo para o próximo, SDO Rules. Se tiver, encaminha, se não tiver, né, a gente pode tratar isso aqui, né, como route cache e FIB, como o roteamento tradicional dentro do nosso Firewall. Tá? Então percebam que a gente tem poxa, eu tenho lá a rota estática para um determinado ambiente, mas eu tenho SDO Rule configurado. Qual vai ser a precedência? SDO Rule, por exemplo. Né? Então, isso aqui é todo o processo que nós temos aí do route lookup para o encaminhamento de pacotes. Tá? Então isso aqui vai acontecer sempre, né, para todos os inícios de sessões, tá? Tanto de ingress como egress. Nesse slide aqui nós temos os atributos das rotas, né? Então isso aqui é interessante, né? Principalmente para a gente aqui no modo gráfico nós podemos selecionar aqui no nosso filtro quais são os atributos que nós queremos ver aqui dentro da nossa interface gráfica, tá? E particularmente eu prefiro ver através da CLI. Mais adiante nós vamos ver ali que distância administrativa, métrica, prioridade e peso, tá? Mas aqui a gente poderia dar também aqui um routing table database, por exemplo, tá? Então aqui nesse caso, se eu tivesse uma rota standby para qualquer uma dessas redes aqui, né? E não tivesse o equal cost multipath atribuído a elas, ou seja, a mesma distância e mesma prioridade, por exemplo, ele vai aparecer na minha routing table database, tá? Routing table all, ele vai aparecer apenas a melhor rota, né, a que está instalada ali na minha tabela. Vamos falar aqui um pouquinho sobre cada atributo, né? Então, vamos falar aqui, começar com a distância. Então, ele é o primeiro critério de desempate, né, de rotas duplicadas, tá? Então, ele vai definir aqui a melhor rota, né? Então, a gente tem a menor distância, tem maior preferência, tá? Aqui a gente pode setar, a gente pode alterar isso aqui, tá? Na distância administrativa. Nós temos uma tabela de que cada estado de rota, né, e protocolo de roteamento tem a sua distância administrativa. Tá? Geralmente aqui a gente vai entrar no âmbito aqui do Equal Cost Multipath. Então, a melhor rota é selecionada. Então, a rota com a menor distância administrativa, ela é instalada na RIB, na tabela de roteamento. Então, quer dizer, a gente pode fazer aqui uma comparação, dizendo que a distância, ela é a menor distância, ela é a mais confiável, vamos dizer assim. A gente pode entender isso ali abaixo na tabela, tá? Então a gente pode ter, tá, rotas standby, né, com maior distância e elas não vão ser instaladas na RIB. Então, se eu der, por exemplo, lá um routing table all, eu não vou ver essa rota com maior distância administrativa instalada. Mas se eu der um routing table database, daí vai estar lá, mas ela não está instalada na RIB. Tá? Então só a melhor vai estar instalada na RIB. E obviamente a FIB vai utilizá-la para fazer o route lookup. Aqui eu tenho um cenário bem hipotético, tá? Que é, por exemplo, são múltiplas distâncias iguais, tá? Duplicadas, nesse caso, porém com protocolos diferentes. Então, poderia, por exemplo, vamos supor que eu tenho um protocolo de roteamento dinâmico do SPF que é 110 e eu vou aqui e configuro, por exemplo, uma rota estática com a mesma distância administrativa, né? Isso não faz muito sentido. Eu já sei que o SPF é 110 e que eu tenho o SPF 110 de distância administrativa na minha rede, né? Mas eu poderia, por exemplo, né, definir isso aqui, tá? Se eu tiver nesse cenário aqui, por exemplo, né, a última que foi apreendida, né, ou configurada vai ser instalada aí na minha tabela de roteamento. Tá? Então é um cenário bem hipotético. Nesse cenário aqui nós temos a métrica. Então o critério de desempate para rotas duplicadas, né, rotas dinâmicas duplicadas, dentro do mesmo protocolo. Tá? A gente utiliza a métrica. Então a melhor rota vai ser instalada na tabela de roteamento, né? E a rota duplicada ela vai ser instalada aí na Routing Table Database. Então ela não é instalada ao mesmo tempo. Né? Então aqui ele diz, né, when Dynamic Route Protocol learns or more routes to the destination, to the same destination.
Então, eu tenho o mesmo protocolo de roteamento, aprendendo, né, duas ou mais rotas, né, com o mesmo protocolo, tá? Então, ele pode utilizar a métrica como critério de desempate. A menor métrica vence, tem? Ela tem maior preferência, tá? Então, Dynamic Route Protocol, está, a melhor rota está lá na tabela de roteamento, tá? E a, a rota dentro do mesmo protocolo que tem a maior métrica é instalada no database, tá? No standby ali, tá? Então, note que a métrica é usada para critério de desempate, né, do mesmo protocolo dinâmico, certo? E não para protocolos diferentes, tá? Até porque as métricas aqui de protocolos, por exemplo, do SPF e do RIP, é diferente. Ele diz aqui que ele nem é, os detalhes nem são entrados nesse curso aqui, tá? Então, o SPF, por exemplo, a métrica aqui é por custo, tá? Né, das interfaces, banda e o gigabit da interface, enfim, e o RIP é por next hop. Então, são critérios diferentes de desempate, tá? Então, são pontos de atenção aqui. E aqui nós temos a prioridade, né? Então, ela é critério de desempate para rotas estáticas com a mesma distância administrativa. E nesse cenário aqui, se eu tenho a mesma distância administrativa, tá, com prioridades diferentes, as duas entram na minha tabela de roteamento, né? Então, all static routes with equal distance são instaladas na minha routing table, tá? E vamos falar aqui um pouco sobre o SMP, né? Que eu tenho falado tanto aí. Então, o que que é, né? O Equal Cost Multipath. Então, percebam aqui, né, que nós temos o destino, né? Com caminhos duplicados, tá? Então, por exemplo, nós temos duas rotas estáticas, né? Default, né? Para a internet nesse caso. E nós temos a mesma distância administrativa e nós temos a mesma prioridade, né? São critérios para utilizar o SMP. Tá? Então, percebam que ambas, né? Então, get router info routing table all, ambas estão instaladas na minha tabela de roteamento. Então, aqui a gente vai usar o algoritmo do SMP para definir né, por qual link ele vai a saída para esse destino. O BGP nós temos a mesma coisa. Distância administrativa default 200 e nós temos aqui prioridade 1. Ambas são instaladas. Se, por exemplo, aqui nesse cenário alterasse para 10, essa rota aqui, ela estaria no meu standby, no meu routing table database. Só a primeira estaria instalada, sacou? Mesma coisa com o SPF. E aqui não acontece em rotas diretamente conectadas, porque aqui ela sempre vai vencer, né? Não vai ter esses critérios aqui de desempate, tá? Ou pro SMP, no caso. Nós temos os critérios de balanceamento aqui do algoritmo. Então, por default é o source IP. Então, as sessões, né, da mesma origem, elas saem sempre pela mesma rota já utilizada, pelo mesmo route lookup já utilizado. Aqui no Source Destination IP ele vai validar tanto a origem quanto o destino, então ele pode, né, a mesma origem pode sair por destinos diferentes, né, por sessões diferentes. O peso, tá? Aqui a gente pode avaliar o peso aqui daquela rota aplicado um peso na rota, tá? As sessões são distribuídas baseadas na rota, né, no peso da rota ou no peso das interfaces. A gente define isso. Isso aqui é como se fosse, por exemplo, 1 para 3, né, 10 para 20. O peso ele é distribuído, não são de forma igualitária. Então, de repente, eu quero que, né, o peso eu tenha 75% do tráfego saindo por uma interface e 25% por outra, por exemplo. Aqui que a gente aplica o peso, né? Pode ser através da rota ou através da interface, tá? Se a gente configurar, né, o peso na interface, tem precedência sobre a rota, mesmo que tenha configurado o peso na rota. E por uso, né, o spillover aqui, então a gente configura os bandwidth thresholds aqui para definir, né, poxa, eu tenho um link, por exemplo, de 500 MB. Eu tenho, inclusive, por exemplo, dois links de 500 MB, tá?
E eu vou usar por spillover aqui, né, os age. Então eu defino aqui um threshold na minha interface de 400, por exemplo, mega. Aqui é definido em kbps, tá? Não em mega, mas tá, vamos definir aqui como mega, tá? Para ficar mais fácil. Então ele atingiu os 400 mega de utilização, daí ele passa a utilização do meu link secundário. Né? Aqui as sessões que já estão ativas nesse link, elas permanecem, tá? Ela está assistindo uma live, alguma coisa do gênero, tá? Então, ou um VoIP aqui, por exemplo, tá? Ela mantém, tá? E as demais permanecem, passam a ser utilizadas pelo outro link, tá? São possibilidades, tá? Então a gente consegue fazer essas definições aqui dentro do SMP. Então nós temos a parte de configuração do SMP. Sempre quando a gente fala do SMP também entra um pouco do SDWAN, porque quando o SDWAN está desabilitado, tá? A CLI de configuração é Config System Settings, tá? Então a gente vai definir o modo Source IP, peso, né? Os Age Based ou Source IP Based. O default é o Source IP, tá? Você não precisa fazer nada para isso configurar. Por default já vem com isso aqui funcionar. E nós temos os valores aqui dos pesos, tá? Então perceba que eu tenho o peso na rota, né? Estática, ou na interface. Esse cara aqui tem precedência, tá? Interface, peso, precedente over o peso da rota estática. Então, mesmo que você configure aqui, por exemplo, na rota, um peso aqui de 200, o que tem precedente, e você configurar aqui um peso de 100, tá? Esse cara vai ter precedência, beleza? E aqui a parte de threshold, né? Então, a gente tem tanto o ingress como o egress threshold, por exemplo, tá? Então, a gente pode definir valores aqui em kbps, tá? Vai definir a utilização da tua interface. Um cenário bem simples, né? Um usuário A saindo por um link, usuário B saindo por um link, né? Equal Cost Multipath acontecendo, bem tranquilo, né? Percebam que a distância e a prioridade são idênticas, tá? E com isso, né, sugiro que vocês leiam o documento, a parte de routing aqui do documento na íntegra, tá? Dúvidas, estamos no próprio YouTube aqui, no nosso grupo do WhatsApp também, né? O CyberSec Community. Então, faça parte lá, mande suas dúvidas. Poxa, não entendi isso aqui, não entendi o que é SMP, não entendi distância, métrica, prioridade, peso. Manda lá, a gente responde, o pessoal ajuda. Mas a nossa aula não acabou ainda, então a gente vai partir para o laboratório. Então vamos configurar rota estática, PBR e um SPF. Beleza?